corrida e o combustível impecável na dieta, essa máquina super otimizada começa a exigir muito de uma outra peça desse quebra-cabeça. A peça mais importante, eu diria. Pois é. E o nosso material base aponta essa transição de forma muito, muito direta. Não adianta calibrar o corpo se a gente ignorar a saúde mental. A sobrecarga psicológica entra nessa equação com um peso devastador. A saúde mental é aquela variável invisível que frequentemente derruba o castelo de cartas do treinamento físico de qualquer pessoa. A gente tem essa mania de separar o cérebro dos músculos, né? Como se fossem sistemas totalmente independentes. Como se o corpo fosse do pescoço para baixo. Exatamente. Mas do ponto de vista fisiológico, o corpo não sabe a diferença entre o estresse de fugir de um leão na savana e o estresse de cometer um erro grave em uma planilha financeira de uma multinacional. Nossa, sim. O eixo hipotálamo-hipófise-adrenal reage rigorosamente da mesma forma. Ele despeja cortisol e adrenalina na corrente sanguínea como se a sua vida estivesse em perigo real. Isso me faz pensar numa analogia muito moderna, sabe? O desgaste contínuo da saúde mental é tipo ter dezenas de aplicativos pesados rodando em segundo plano no celular. Perfeito. Você nem está vendo, mas está gastando. Sim, o usuário não está olhando para a tela dos aplicativos, mas eles estão lá, sabe? Drenando a bateria, consumindo a memória do processador silenciosamente. E aí, quando a pessoa tenta abrir o aplicativo principal e mais exigente do dia, Que seria o treino pesado? isso, o treino pesado, ou a corrida de alta intensidade. Aí o sistema inteiro trava. A energia física já tinha sido esgotada pelas ansiedades invisíveis. E esse travamento do sistema tem implicações biológicas severas. Não é só cansaço. Quando os níveis de cortisol se mantêm cronicamente elevados por causa de um estresse mental não gerenciado, esse hormônio atua literalmente bloqueando a síntese proteica. Pera, ele bloqueia a síntese proteica? Fisicamente. Quimicamente falando? Ou seja, a pessoa pode seguir a dieta perfeita, pode consumir a quantidade ideal de proteínas que o algoritmo sugeriu e fazer o treino com a técnica mais impecável possível. Aham. Ainda assim, se a saúde mental estiver comprometida, o estresse psicológico vai impedir o corpo de construir massa muscular ou reparar aqueles tecidos que foram lesionados na corrida. O corpo entra num estado catabólico profundo. Uau! Então, quando as nossas fontes de hoje conectam a inteligência artificial, o cuidado com a saúde mental e essa famosa rotina de atletas, o verdadeiro segredo que emerge não é sobre o quanto de peso esses atletas conseguem levantar, né? Não, de forma alguma. O que transforma um estilo de vida comum na rotina de um atleta de elite, pelo que a gente está vendo, é uma obsessão brutal pela recuperação. Obsessão é a palavra, o descanso ativo. Isso. As ferramentas analisam a carga cognitiva e alertam que a verdadeira disciplina muitas vezes não é calçar o tênis de qualquer jeito e ir suar na pista debaixo de chuva. Às vezes é o oposto. É ter a força de vontade de deitar no sofá e fazer exercícios de respiração para baixar o ritmo do sistema nervoso simpático, né? Exatamente isso. O grande diferencial de um atleta de alto rendimento é precisamente o que acontece naquelas 22 horas do dia em que ele não está treinando. Nossa, a gente só olha para as 2 horas de treino. Todo mundo só olha para o treino, mas a gestão implacável do desgaste do sistema nervoso central é o que permite que o corpo suporte o impacto da rotina. E o que as ferramentas de IA que a gente está discutindo proporcionam é a democratização desse painel de controle. Elas trazem isso para o nosso dia a dia. Sim, elas dão para a pessoa comum, aquela pessoa que lida com trânsito, filho chorando, prazos, a inflação, dá a ela a mesma visibilidade de sobrecarga sistêmica que antes era restrita lá aos laboratórios de fisiologia em centros olímpicos. A tecnologia mapeia nossa exaustão neurológica e cria uma barreira de proteção. E isso gera uma virada de chave muito libertadora para quem acompanha a gente, sabe? Pense naquela cultura do no pain, no gain que Len falou. Ela dominou a indústria da saúde e do fitness por décadas. Uma cultura bem tóxica, inclusive. Muito. As pessoas carregavam uma culpa imensa quando decidiam pular um treino porque, sei lá, se sentiam mentalmente esgotadas. Sentiu que estavam falhando. Exatamente. Sentimento de culpa puro. Mas agora, com o respaldo desses algoritmos biológicos, pular a corrida num dia de pico de estresse não é mais visto como um fracasso de caráter ou uma falha na dieta. Vira um dado técnico. Vira uma decisão estratégica de alta performance baseada em dados reais sobre o sistema nervoso.
Descansar a mente se torna tão quantificável e validado quanto exercitar o músculo. Só que aí, a gente precisa trazer um contraponto importante. O que agrava esse cenário e exige muito cuidado é o risco de transformarmos a própria ferramenta de alívio em uma nova fonte de ansiedade. Ah, o feitiço virando contra o feiticeiro. Exatamente. Imagina se a nossa audiência começa a monitorar freneticamente aquela pontuação de prontidão mental no aplicativo a cada hora, criando uma obsessão por ter o gráfico de recuperação 100% perfeito todo dia. Nossa, vira um inferno. Essa microgestão do próprio estresse se torna o gatilho da ansiedade em si. É o paradoxo da otimização contemporânea, ficar doente de tanto tentar medir o próprio bem-estar. É o famoso estresse gerado pela pressão de tentar relaxar desesperadamente, né? É ir para não chorar. Pois é, a pessoa se deita para dormir, olha para os dados daquele relógio piscando e pensa, nossa, se eu não adormecer nos próximos 5 minutos, a minha pontuação de recuperação de amanhã vai ser um desastre absoluto. O que vai arruinar a corrida e desequilibrar toda a dieta. Exato. Essa espiral mental transforma o que era para ser o nosso GPS da saúde em um capataz algorítmico super implacável. É por isso que a aplicação prática do que a gente extraiu dessas fontes exige que o conceito de lifestyle envolva a sabedoria da periodização. Periodização? Como os atletas fazem? Sim, até mesmo os atletas de elite, que são os que inspiram essas rotinas super tecnológicas, eles possuem as off-seasons, aqueles períodos onde eles param deliberadamente de contar cada graminha de arroz na dieta ou medir cada batimento da corrida. Eles desligam o sistema. Eles se desconectam para permitir que a mente consiga respirar. O objetivo da inteligência artificial não deve ser construir uma prisão de dados, de forma alguma. O objetivo é fornecer uma bússola que só aponta quando a gente está indo em direção ao abismo do esgotamento físico ou psicológico. Nossa, então o segredo, no fim das contas, para decodificar todo esse material profundo que a gente dissecou hoje, é buscar o equilíbrio dinâmico, né? Com certeza. É compreender que o corpo e a mente não funcionam como uma linha de produção industrial reta, linear e totalmente previsível o tempo todo. Nós passamos aqui pela revelação de como a IA rastreia esses sinais invisíveis para ser o tal do GPS da nossa rotina. E como ela cruza tudo isso em tempo real? Sim, vimos como ela opera quase que cirurgicamente o tripé físico, adaptando ali a dieta em tempo real, com base no impacto biomecânico da corrida e na fadiga de um treino. Uma dança dos dados. E chegamos ao entendimento de que tudo isso simplesmente entra em colapso se a saúde mental não for blindada, com a mesmíssima precisão de um atleta de elite, focando na própria recuperação. E tudo isso aponta para um futuro muito imediato. Um futuro onde a incerteza fisiológica vai praticamente deixar de existir. A tecnologia vai clarear de vez aquela neblina que cobria as nossas escolhas de saúde diárias. A neblina que a gente falou no começo. Aquela mesma. Quando o painel de dados na nossa frente disser com precisão absoluta, tipo, qual é o impacto exato do nosso estresse psicológico do trabalho, na nossa massa muscular e na nossa longevidade, o jogo de adivinhação sobre como viver bem vai chegar ao fim de forma definitiva. O que nos leva a uma reflexão monumental para fecharmos a nossa exploração das fontes de hoje. Pensemos no seguinte horizonte, que, convenhamos, já está se desenhando agora. Tô atento. Se os algoritmos se tornarem tão impecáveis a ponto de mapear a nossa dieta, os nossos treinos, a nossa corrida e o nosso estresse mental de uma forma que o erro de cálculo fisiológico seja virtualmente zero, Uma margem de erro nula, zero. Eles entregam pra gente um mapa perfeito para a vitalidade. A replicação exata da rotina de um atleta, mas adaptada para o nosso corpo. Será que a grande crise da nossa próxima década não vai deixar de ser ignorância biológica e vai se tornar uma imensa crise de obediência? é um pensamento profundo. Porque quando não houver mais dúvidas científicas sobre qual é o melhor caminho para o próprio corpo e mente em cada segundo do dia, nós vamos ser confrontados unicamente com a nossa natureza imperfeita. Estaremos nós prontos para seguir cegamente a máquina de saúde perfeita que nós mesmos construímos? Ou será que a vontade humana de subverter as regras e de cometer os nossos próprios erros intencionais vai falar mais alto? É uma encruzilhada filosófica bem pesada. Quando o mapa é perfeito, a única desculpa que resta para não chegar ao destino de forma saudável somos nós mesmos. Não dá mais para culpar o metabolismo.
Pois é, um fechamento arrebatador para nossa análise detalhada de hoje, mergulhando profundamente em como os algoritmos estão decodificando a nossa biologia diária. A interação entre o suor físico, a carga da mente e a precisão do silício muda completamente tudo que a gente sabe sobre construir um estilo de vida sustentável. Foi uma exploração incrível das fontes. Foi sim. Para o pessoal que acompanha a gente, continuem curiosos, continuem avaliando não apenas os dados que as máquinas produzem, mas o impacto que eles causam em como vocês enxergam a si mesmos. Até a nossa próxima imersão.